No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, verso 3, diz o seguinte: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Você já se perguntou o que significa ser pobre de espírito? Pois bem, Jesus ele estava falando ali, ele estava começando o Sermão do Monte e ele começa com as bem-aventuranças. E essa é a primeira bem-aventurança que ele traz. Quando Jesus fala bem-aventurados, ele está dizendo o seguinte: olha, felizes, ou melhor, completos, plenamente felizes, mais do que felizes, são, e aí ele começa a citar algumas qualidades. E a primeira que ele cita é: mais do que feliz, plenamente feliz, bem-aventurado são os pobres de espírito. O que significa ser pobre de espírito? Porque deles é o reino dos céus. Quando Jesus usa a palavra pobre de espírito, essa palavra pobre que ele utiliza é no sentido de ser uma pessoa, não simplesmente um pobre, por exemplo, que não pode fazer uma viagem para um lugar mais legal, ou um pobre que não tem as melhores comidas, mas consegue ali se sustentar. Quando Jesus usa a palavra pobre aqui, ele está usando a palavra no sentido de uma pessoa que não tem condições nenhuma de se sustentar. É uma pessoa completamente miserável que não consegue se sustentar um dia sequer. Jesus então está usando essa palavra aqui para mostrar que bem-aventurados diante de Deus são os pobres de espírito, pessoas que são miseráveis nesse sentido de espírito. Como assim? Quer dizer que essa pessoa tem um espírito miserável? É aquela pessoa que tem espírito de pobre? É isso que ele está dizendo? Não, ele está dizendo que bem-aventurado diante de Deus é aquelas pessoas que reconhecem que espiritualmente elas não conseguem se sustentar, elas dependem de Cristo e elas vêm até o Senhor, elas vêm até a Deus com essa dependência. E ele está contando isso aqui num contexto em que haviam várias pessoas ali do povo judeu, pessoas que eram extremamente legalistas e que achavam que através de suas atitudes, de suas ações, eles se justificariam diante de Deus, mostrando o seguinte: olha, eu estou fazendo isso, isso e isso, e por causa disso eu estou alcançando ao Senhor. Jesus vem e fala: não, bem-aventurado, mais do que feliz, é aquela pessoa que reconhece que ela depende de Deus. É aquela pessoa que vem até Deus reconhecendo: Senhor, eu não tenho condições de me sustentar, eu sou miserável, eu sou pobre, cego e nu e preciso do Senhor, preciso do seu favor. Esse tipo de pessoa que reconhece a sua falência e que reconhece que necessita de Cristo são os bem-aventurados. Esses são os pobres de espírito que a Bíblia está falando para a gente. Então, quando você olhar para essa passagem, lembre-se disso. Pobre de espírito é aquela pessoa que reconhece que ela depende do Salvador, que ela depende de Deus, que ela não consegue se justificar, que ela não consegue se sustentar. Ela depende do Senhor. É interessante também, eu chamo a sua atenção para isso aqui, que Jesus, ele fala em outros momentos algo que vai nos dar luz para esse texto mais ainda. Por exemplo, quando ele conta aquela parábola do fariseu e do publicano. Os dois vão no templo orar e está ali o fariseu orando: ó Senhor, ele está ali de pé, Senhor, obrigado porque eu jejuo mais do que estes, eu faço isso, eu faço aquilo, ou seja, se colocando como o maioral, se colocando como o bom, se colocando ali já vindo com um monte de argumentos para com Deus. Já aquele publicano da parábola que Jesus conta, ele está ali batendo no peito, de cabeça baixa: Senhor, eu sou miserável. Ele está reconhecendo que de fato ele necessita de Deus. E ele está pedindo a Deus ali para que tenha misericórdia. Ou seja, Jesus estava mostrando ali qual deles de fato era bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que reconhece: Senhor, eu falhei, eu reconheço que não consigo me sustentar, eu dependo do Senhor completamente. Esse sim é o pobre de espírito que a Bíblia exalta, os humildes de espírito, em que Jesus diz que são bem-aventurados porque deles é o reino dos céus. Olha que privilégio. A pessoa que reconhece a sua falência espiritual e que necessita de um Salvador e que vem até Deus com as mãos vazias, sabendo: Senhor, eu preciso receber algo da parte de Ti, eu não tenho nada para entregá-lo, eu preciso de Ti. Esse sim é o pobre de espírito, esse sim é bem-aventurado. E para você saber se você é de fato pobre de espírito, se você é humilde de espírito, comece a analisar a sua vida. Se você, quando olha para a palavra de Deus, se você, quando vai orar, você se coloca como sendo alguém: Senhor, mas eu tenho isso, eu faço isso, eu fiz aquilo, ou seja, se colocando como se você tivesse méritos diante dele. Se você se coloca tendo méritos, é bem provável que você ainda está tendo uma altivez. Quando nós reconhecemos
que nós somos completamente dependentes de Deus, nesse momento nós estamos ali sendo de fato pobres de espírito. Ou seja, quando você vai orar e você reconhece: Senhor, se não fosse a tua misericórdia para me dar mais esse dia de vida, eu não estaria aqui. Senhor, se não fosse o Senhor para me sustentar dia após dia na tua presença, eu já teria caído. Senhor, se não fosse o Senhor para me tirar da morte para a vida, eu estaria morto. Entende? É reconhecer que Ele fez tudo, que você depende dele, que você sem Ele não é nada. Isso é ser pobre de espírito, isso é ser bem-aventurado conforme a palavra de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Se te abençoou, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas compreendam esse texto e possam buscar isso da parte de Deus, pedir ao Senhor para que venha trazer essa maturidade espiritual, compreender e ser de fato humilde de espírito, para que possa contemplar o cumprimento dessa promessa. Deles é o reino dos céus. E antes de sair do vídeo, é claro, curta, comente, compartilhe e se inscreva aqui no canal do Ministério Levanta e Anda. Eu espero de coração que você tenha sido abençoado. Até o nosso próximo vídeo.